Bom dia com mais um Café com Mauro. Nós sempre juntos às terças-feiras pela manhã, não é mesmo? Cafezinho especial, hoje finalizando a nossa lei de igualdade. Não sei se a gente vai finalizar, né? Vamos ver. Ficamos aí pendentes com uma questão, né, que eu queria falar com vocês, para a gente poder depois trazer aquele tema que a gente gosta sempre de trazer, para mostrar a prática da lei de igualdade na nossa vida diária. E esse pedacinho que ficou faltando era sobre a igualdade diante do túmulo. Então vamos falar um pouquinho da igualdade diante do túmulo, dentro da lei de igualdade, dessa lei divina, e depois a gente vê. Se der tempo, a gente fala sobre alguma coisa mais geral na prática da nossa vida, ou se não, a gente traz semana que vem novamente. Falando de igualdade diante do túmulo, depois de passar, porque a gente já passou aí deixa eu ver aqui, da igualdade social, da igualdade de aptidões, a gente já passou pela igualdade das riquezas, trazendo a riqueza e a pobreza, a gente já passou pela igualdade de direitos entre homem e mulher, e aí a gente vai falar um pouquinho dessa igualdade diante do túmulo. Passando por tudo isso que a gente passou nessas 3 semanas, a gente vai chegar, é como se a gente fizesse um caminho, né, da nossa encarnação, né? E a gente chega então ao final dela, né, ao desencarne, a desencarnação, e aí nós vamos o quê? Diante do túmulo percebermos a nossa igualdade como espíritos. Como eu falei na semana passada, fomos criados lá atrás, né, como espíritos simples e ignorantes. Quando nós desencarnamos, nós voltamos a essa condição. Não mais, porém, como simples e ignorantes, porque isso foi no início do nosso caminho evolutivo, na nossa criação, mas agora com toda a bagagem que a gente percebe, que a gente viveu e percebeu e experimentou, todas as lições, todas as missões, todas as expiações, todas as provas, tudo aquilo que a gente vive está incluído nesse bolo, né, nesse cesto aí, como a gente gosta de falar, para nós aprendermos. Se nós conseguimos aprender tudo, não sei, depende de cada um de nós, depende da nossa vontade, do nosso esforço, do nosso olhar, não é? Da nossa sensibilidade, depende de uma série de fatores individuais. Mas isso não importa, porque quando nós desencarnamos, nos damos de volta de encontro à nossa vida espiritual, à nossa verdadeira vida. E isso nos faz novamente iguais como espíritos, não é? Então, o que ficou para trás na nossa vida material já não serve mais para nós. Toda a experiência vivida, tudo aquilo que nós acumulamos, tudo aquilo que nós passamos lá na vida material já não serve mais para a gente. Tudo que a gente leva é o sentimento, é o amor, é a experiência, são as memórias de tudo que nós vivemos que carregamos no nosso espírito. Se elas foram positivas, nós vamos carregar como lições aprendidas. Se elas não foram tão positivas e correram para um lado mais negativo ou de não aprendizado completo, que normalmente é o que acontece conosco no estágio evolutivo que nós estamos, a gente não tem 100% de aproveitamento, não é? E então a gente vai carregar aquilo conosco como lições a serem aprendidas. Os nossos erros vão se tornar oportunidades de aprendizado numa outra situação, dentro da vida espiritual, mas também, principalmente, numa nova encarnação, onde nós viremos passar novamente por várias coisas e várias situações que vão nos permitir andar um pouco mais em cada uma delas, né? Em cada uma das questões que a gente vai viver de acordo com a necessidade do nosso aprendizado. Então, quer dizer, tudo que ficou para trás na nossa vida material, que já não nos serve mais porque já morremos, porque já desencarnamos, então fica ali e nós não deveríamos, né? Se assim fosse, nós não deveríamos mais nem tomar conhecimento daquilo. Eu digo das coisas materiais, não dos sentimentos, não é? Vamos desassociar uma coisa da outra. Então, quando a gente deixa por escrito, por exemplo, eu quero ser enterrado num túmulo maravilhoso de mármore de Carrara, ou eu quero um anjo na minha lápide, eu quero isso, eu quero aquilo, para quê? Se aquilo já não nos serve mais? Para enaltecer a nossa posição enquanto estávamos lá na matéria? Por orgulho ou por egoísmo? Ou para gastar em excesso um dinheiro que poderia até servir para outras pessoas? Não é? Para que isso? Se nós deixamos alguma coisa por escrito nesse sentido, não nos vale de mais nada. Não vai valer de mais nada para nós. E aí ainda tem o agravante de alimentar naqueles que ficaram
ainda um pouco daquele orgulho que era nosso, né? Se, se por exemplo, se toda essa riqueza no túmulo, ou como o exemplo que a gente está dando, ela parte dos nossos parentes, dos nossos amigos, para quê? Não é? Será que nós deixamos o quê nos corações dos nossos amigos e familiares que faz com que eles pensem que nós precisemos de altares suntuosos ou de lápides riquíssimas para poder eles lembrarem de nós para as nossas memórias? Então, tudo isso vai agindo em nós na igualdade diante do túmulo, porque não precisamos mais daquilo. Não precisamos mais de nenhuma suntuosidade ou de mais nada. Agora nós precisamos trabalhar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, trabalhar as nossas questões em espírito para que possamos ter mais possibilidades de avançar, não é mesmo? Então, mas isso também não quer dizer, gente, antes de continuar, eu vou falar uma coisa. Isso também não quer dizer que os túmulos e as lápides suntuosas, quando elas são dadas a nós na matéria por nossos familiares, com o coração cheio de amor e querendo realmente, verdadeiramente honrar e pensar em nós como uma pessoa que deixou um legado muito grande e eles querem nos honrar com alguma coisa, esse sentimento também deve ser levado em consideração e ele também é válido, muito válido. Percebem que é o lado moral do sentimento é que vai falar mais alto nesse ponto. E isso como espíritos que somos, não é? Porque se a gente parar para pensar, se não for assim, e nós tivermos lá aquela lápide suntuosa, aquele túmulo maravilhoso, não é? Aquele jazigo da família e tudo, e mais, eu não sei como se dá com essas questões, eu não sou muito ligado também nisso, mas independente de ser ligado ou não, a gente sabe que elas existem. Tudo isso que é matéria, o tempo destrói. Então, tudo isso que é matéria não nos serve como espíritos que somos. Imagine tudo isso depois de séculos. O que vai sobrar? Nada. O que sobra é o nosso espírito, o que sobra somos nós, no aprendizado constante no nosso caminho evolutivo, retornando a matéria para o aprendizado, para podermos nos utilizar das oportunidades que a matéria nos dá para podermos evoluir como espíritos e aí sim fazermos jus à igualdade, à lei de igualdade de espíritos que somos, onde nós procuraremos alcançar sempre um mesmo lugar, que é o lugar mais alto da evolução, um lugar onde seremos sempre melhores. Aí somos iguais, neste objetivo. Quando nós percebermos que o objetivo maior é esse, e aí então nós vamos vivenciar todas as oportunidades que nos são dadas. Percebi que falamos de igualdade diante do túmulo. Não temos tempo para trazer o nosso tema, porque eu acho que cada coisa a gente fala, ainda mais eu que adoro falar com vocês. Mas a gente traz semana que vem um temazinho especial para a gente poder falar aí sobre a lei de igualdade dentro da nossa vida diária. E então, terça-feira que vem a gente finaliza Lei de Igualdade, que deu aí pano para manga, não é? Falamos aí sobre ela, eu acho que são 5 semanas talvez, mas é bom porque fica curtinho, a gente curte e a gente vai assimilando de uma forma melhor. Muito obrigado, nos vemos terça-feira que vem, no mesmo horário, Café com Mauro, e até lá.